Oi, gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre literatura e psicanálise. Que mistura boa que é essa aí, né? A psicanálise, ela é passível de análise em vários lugares, né? Ao meu ver, aí nós temos indícios da psicanálise na literatura, nas músicas, nos filmes, nas artes em geral. Então, eu hoje decidi falar sobre literatura especificamente. E eu peguei essa obra aqui, um clássico da nossa literatura brasileira, Dom Casmurro, de Machado de Assis, autor de um período realista. E decidi fazer uma comparação com um texto de Freud, né? Então tem um texto que Freud fala sobre tipos de ciúmes. E ele elenca 3 tipos. E aí eu fiquei pensando, será que não teria uma relação aí do Bentinho com essa questão do ciúme que Freud fala nesse trabalho? Dom Casmurro até hoje gera discussões aí sobre Capitu traiu, não traiu, o que foi tudo aquilo. E Machado nos deixa sem respostas, né? Ele termina o livro de uma forma aberta, né? E nós que decidimos qual que é o final, mais ou menos por aí. E rende até hoje, né, discussões. Então foi um livro muito, nossa, Machado de Assis, não tem nem o que falar, né? Um gênio. E ele tinha um pezinho lá na psicanálise também, né? Quem sabe se o desvio da vida dele não fosse ali a questão não um desvio de vida, né? Mas a carreira dele foi para escritor, mas ele poderia, quem sabe, ter sido um dos primeiros aí psicanalistas dentro do nosso país, né? Tem muito dos aspectos psicológicos dos personagens de outras obras ali de Machado que são super interessantes e tem um quê ali da psicanálise, né? Então vamos lá. Vamos à análise assim, por cima dessa questão aqui do Dom Casmurro. Bom, seria muito interessante, é uma coisa que eu penso em fazer, já tem algumas coisas escritas, sobre trechos aqui, né? Se pudéssemos tirar alguns fragmentos desse livro aqui e comparar com esse texto da psicanálise. Mas, de uma forma geral, para quem desconhece ou para quem não lembra, então Dom Casmurro conta a história aí de Bentinho e Capitu. E eles se apaixonaram ali na adolescência. Bentinho passou um período no seminário porque a mãe precisava pagar uma promessa de que ele seria padre, né? Ela teve vários filhos natimortos, o filho que vingou foi Bentinho, e como promessa e agradecimento, ela promete ele ao seminário. Só que ele não tem vocação nenhuma, já está perdidamente apaixonado por Capitu, e ele consegue sair desse seminário. Lá no seminário ele faz uma amizade, né? Agora me fugiu o nome, seu Escobar, tem Escobar e Santiago, eu confundo os dois. Eu sei que um é o filho e o outro é o pai. Sei que um deles fez amizade lá com o Bentinho no seminário, ambos conseguem sair de lá e essa amizade perdura aí por vários anos. E Bentinho consegue se casar com Capitu. Esse amigo do seminário casa com Sancha, amiga de Capitu, né? E aí eles vivem sempre juntos, só que o Bentinho ele tem um ciúme assim muito intenso por Capitu. Tem o ciúme. Esse filho deles demora a surgir, né? Eles demoram a ter o filho. E quando surge esse filho, começa uma desconfiança imensa de que o filho não seja dele. E ele começa a achar que o filho é semelhante a um amigo. E começa a achar que realmente Capitu traiu ele. E aí a gente não tem uma voz de Capitu, a gente só tem as visões dele aqui, a gente só tem o lado dele nesse livro e não sabemos o lado dela. Mas alguns trechos assim muito interessantes que o Machado de Assis jogou aqui, que me fez fazer essa análise, esse comparativo com textos de Freud. Então, dentro de um trabalho de Freud ali sobre além do princípio do prazer, tem um trabalho chamado Alguns Mecanismos Neuróticos no Ciúme, na Paranoia e no Sexualismo. E nesse trabalho do Freud, ele fala sobre os 3 tipos de ciúme. Um que ele considera como ciúme normal, não patológico. O outro que ele fala, ele considera sendo um ciúme do tipo projetivo, que é aquele ciúme que projeta no outro o meu desejo. Nesse trabalho, então, o Freud vai falar sobre esses 3 tipos de ciúme. E no tipo do ciúme projetivo, ele, ele explica o quê? Que nada mais é do que aquele ciúme que projeta no outro o desejo. Então, eu tenho um desejo por alguém, estou num relacionamento e eu
não suporto esse meu desejo e eu jogo no meu companheiro. Se eu jogo no meu companheiro, eu coloco a culpa nele, isso alivia a minha culpa, porque eu coloco que é ele que tá traindo e não eu, ele que tem a vontade e não eu. Já no outro tipo de ciúme chamado delirante, além dele ser esse projetivo, de projetar no outro, ele, como o próprio nome diz, ele vem para a questão da paranoia, do delírio. Então, o ciumento, ele vê coisas onde não tem, ele vê fatos onde fatos não existiram. E é muito similar ao que aconteceu aqui com o Bentinho. Porque algumas situações, de repente, não existiram. E foram coisas da cabeça dele, porque ele tinha um ciúme tão delirante, tão profundo da Capitu, que ele imaginou situações. Será que realmente esse filho dele parecia tanto com esse amigo? Será que situações que acontecem no livro realmente são suspeitas de uma traição? Ou é tudo fruto do imaginário do Bentinho, de um ciúme delirante, um portador de ciúme delirante? E um outro fator muito interessante que Freud fala sobre esse tipo de ciúme é o ciúme delirante, além de causar esses delírios, essa paranoia profunda, ele tem um pezinho na questão da homossexualidade. Então tem uma não aceitação desse desejo homossexual tão intenso que a pessoa tem delírios, tem paranoia. E eu já vi alguma coisa assim a respeito de suspeitas de que de repente o Bentinho, o Dom Casmurro, tinha uma paixonite ali pelo seu amigo incubada, né? Então tinha uma questão homossexual que era muito reprimida e de repente ele jogou lá na Capitu. Tem um indício importante e interessante no livro quando o Machado de Assis fala assim. Ele fala sobre a semelhança da Sasha com a mãe da Capitu, algo assim. Que ela é vista num quadro e fala, nossa, ela é muito parecida com a mãe da fulana. Essas coincidências da vida que a gente não sabe explicar, mas elas existem. Por que o Machado de Assis jogou essa informação pra gente? Porque lá depois a gente tem essa implicação do Bentinho sobre as semelhanças do filho dele com o amigo dele. E tem pessoas que simplesmente se parecem, porque simplesmente se parecem e não tem uma explicação. Isso existe, né? E assim, o filho dele, ele imita pessoas. Também tem esse fator aqui no livro, falando que ele é uma criança alegre, que ele é uma criança que gosta de imitar os trejeitos de outras pessoas. E ali nesse imitar, ele ficou muito parecido com esse amigo. Então são alguns indícios, algumas pistas. A gente não tem a voz de Capitu, pouco que ela fala lá mais pro final, quando acontece tudo, é de ai, você de novo, com esse ciúme, você de novo, com essas questões. É como se a personagem dissesse assim, não adianta. Tudo que eu fizer, eu falar, não adianta. Porque para você é a sua verdade, então não existe a minha voz. Né? Então é muito. Eu achei interessante fazer esse comparativo aqui, esse olhar da psicanálise sobre esse personagem. De repente, uma interpretação a mais seria Bentinho um ciumento delirante? Será que Bentinho tinha uma paixonite ali pelo seu amigo e era insuportável essa paixonite, né? E Bentinho não era santo, né? Tinha uma questão de. Eu não lembro, faz um bom tempo que eu li esse livro. Eu não sei se ele chegou a trair Capitu ou se ele tinha tem indícios de um pensamento, de trair Capitu, de galinhagem da parte dele aqui, e aí ele joga nela. Né? Então é insuportável tudo aquilo, ele joga nela. E aí ele se torna uma pessoa bem carrancuda, né? Por isso Dom Casmurro, depois de tudo que aconteceu na vida dele, né? Porque a gente não sabe se de repente ele jogou uma vida inteira fora por conta de um ciúme tão intenso como esse. E o ciúme delirante, o ciúme projetivo, eles fazem isso mesmo, eles destroem relações. Porque é insuportável para a pessoa, tanto quem convive como quem é o portador do ciúme, porque ele não consegue ver uma realidade tal qual ela é. No delirante, a paranoia ela é intensa, a pessoa não vê o real, ela vê só o imaginário. Bom, então o vídeo sobre artes e psicanálise, literatura e psicanálise é o tema de hoje, seria sobre isso. Então, Dom Casmurro, se você ainda não leu essa obra, leia. Eu acho que Machado de Assis é sempre atemporal e sempre pode trazer
muitas e muitas discussões sobre várias coisas, sobre ciúmes, sobre relações, sobre uma sociedade de uma época, literatura faz isso com a gente. E mais essa ligação com a psicanálise. Eu vou deixar abaixo aqui na descrição certinho o nome do trabalho do Freud, que é muito interessante, ele detalha muito mais ali sobre os ciúmes. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo. Tchau!